Olá pessoal, voltamos. Vamos ver se agora vai. Alô? Alguém aí? Oi, boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Dê um joinha aí se vocês estão me ouvindo, por favor, para me ajudar. Boa noite novamente, gente. Pessoal, vamos entrando. Ouvindo, Josiane? Ouvindo bem? Agora vai. Tudo certo. Beleza. Oi, Darlene. E aí, Thiago? E aí, tudo bem? Tá me ouvindo agora? Sim, agora tá perfeito. É, Eu agora troquei acho meu que fone, eu não me dou bem com esse negócio sem fio, toda vez isso dá problema. agora eu tô te ouvindo bem também. Que ótimo. Então, boa noite oficial agora. Tiago Jarju, muito obrigado por você ter aceitado fazer essa live com a gente, cara. Fiquei muito feliz, muito honrado de ter você aqui com a gente, tá? Boa noite oficial pro pessoal aí também, que eu dei boa noite antes, mas talvez nem todo mundo que está aqui estava lá naquela hora. Nós estamos aqui no Bate-Papo Empreendedor, gente, uma série de lives que a gente faz toda quarta-feira, às 21h30, no canal @Marf Contabilidade, com o intuito de ajudar os empreendedores com dicas de vendas, com dicas de gestão financeira, de gestão trabalhista, de gestão de funcionários, enfim, com o objetivo de ter sucesso, de levar você a ter sucesso no seu negócio. E hoje, quem está aqui com a gente é esse cara que é super empreendedor, né, que vai trazer um monte de ensinamento bacana para nós, que foi muito carinhoso em aceitar fazer essa live com a gente, que é o Tiago Jarju. Né, Tiago? Boa noite. Boa noite, obrigado, Floriano. Obrigado aí pelo convite, aí, pelo carinho. Queria mandar um salve muito especial aí para o Marcos, que trabalha com vocês. Uhum. O Marcos, a gente se conheceu muitos anos atrás. Eu estava dando uma palestra no Projeção de Sobradinho, né? E ele fez essa ponte. E Isso. é sempre um prazer muito grande, né? A gente tenta fazer o dever de casa e a gente vai falar de empreendedorismo. Eu soube que você também é um empreendedor nato, começou muito novo, né? A Começou gente, bem a gente cedo, sempre. Obrigado. né? O seu escritório de contabilidade aí já vai para quase 20 anos. É, E eu já tinha pesquisado um pouquinho sobre a Marf, né? Quando eu recebo um convite, eu gosto de saber para onde eu estou indo. E é, aí eu perguntei para o Marcos, eu falei, ué, mas 20 anos, ele tem cara de ser tão novo, como é que ele começou há 20 anos? E aí ele me contou um pouquinho da sua trajetória, então é muito legal. Você é um empreendedor desde jovem, então acho que você é uma inspiração para muitas pessoas também. Ô, cara, valeu. Muito obrigado. Agradeço bastante. Tiago, e assim, para quem, é que eu acho difícil, né? Mas para quem ainda não conhece um pouquinho da sua história, conta para nós aí quem é Tiago Jarju, como é o empreendedorismo na sua vida. Floriano, eu tenho 36 anos atualmente, né? Muitas pessoas me conhecem hoje. Acabei me tornando uma pessoa pública porque eu atuei no governo passado. Muito Uhum. recentemente eu fui convidado de forma muito especial e muito carinhosa pelo governador Ibanez e pela nova secretária de uma nova secretaria, que é a Secretaria de Empreendedorismo, pela secretária Fabiana de Lúcia, para ingressar no GDF novamente. Mas a minha história com empreendedorismo remete ao meu berço, né? O sobrenome da minha família é estampado nas empresas da minha É, família, e quem hoje vê a história do posto de gasolina, isso não nasceu dessa forma, né? Minha empresa chegou em Brasília, isso às vezes é um pouco repetitivo, mas assim, eu estou falando para o seu público, não para o meu. uhum. Então, assim, eu faço lives toda semana, mas a minha família chegou em Brasília em 1958, né? Eu sou filho de um pai sírio, meu pai não é brasileiro, meu pai nasceu na Síria, veio para cá com 6 anos de idade. A minha mãe é paulista, é brasileira, e o meu pai, junto com meu avô, minha avó, meus dois tios, vieram para Brasília em 1958, quando isso aqui era praticamente nada.
começaram tudo num galpão de Uhum. madeira, que era um pequeno armazém, então não começou sendo um posto de gasolina. Uhum. E em 1962, meu avô comprou um café, uma torrefação de café que chamava Café Paranoá, e Uhum. fundou o Café Arábia, que existe até Uhum. hoje, é tocado pelo meu primo Aziz, pelo meu tio Nazi, que é o mais velho dos irmãos. E Bacana. aí tudo começou no final da década de 70. Existia um posto de gasolina lá em Taguatinga, esse ficou com meu pai, os irmãos se Uhum. separaram, meu pai ficou com um ramo de posto. E eu comecei a trabalhar muito cedo também, como você, com 16 Uhum. anos de idade. Eu comecei a trabalhar com meu pai, achei que eu ia chegar lá e encontrar uma vida muito fácil. Meu pai ia me É. dar uma mesa e um trabalho burocrático de escritório. Meu pai me deu um uniforme de frentista e falou que eu tinha que aprender a abastecer carro. Uhum. Meu primeiro emprego foi esse. E eu tenho muito orgulho hoje de ter passado em todas as áreas da empresa do meu pai. Meu pai me fez passar pela contabilidade, pela Uhum. tesouraria, pela área de compras e eu fui aprendiz, eu fui funcionário de todos os funcionários de confiança do meu pai, nas Uhum. empresas do meu pai. E a empresa do meu pai é uma empresa muito familiar. Uhum. Meu pai tem funcionários que estão com ele há 36 anos. E eu Caramba. aprendi com essas pessoas, né? Eu cheguei a ser chefe, patrão dessas pessoas, sempre com muito respeito, porque elas me ensinaram como fazer as coisas dentro da empresa do meu pai. Então, enfim, eu acabei depois indo disputar a vida pública, depois de muito tempo, porque a minha família não tem uma tradição nisso, embora esteja Uhum. aqui há muitos anos. Foi uma batalha dentro de casa, porque ninguém da minha família queria que eu me atirasse nisso. E, enfim, eu tenho um nome respeitado na cidade. Isso foi construído primeiramente pelo meu avô, pelo meu pai, pelos meus tios. Eu devo isso a eles. E acabou que eu recebi um protagonismo dentro da cidade pelo meu trabalho. Eu levei a minha Uhum. experiência da gestão privada para a gestão pública, né? Consegui entregar projetos para a cidade e acho que isso foi muito importante. Eu recebo reconhecimento disso. A vida pública não é fácil, ela é um Uhum. tanto quanto ingrata, mas, enfim, eu acho que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode onde a gente estiver. E eu acho que empreender, já que a gente está falando de empreendedorismo, não interessa onde você esteja, as pessoas misturam muito isso. Uhum. Ser um empreendedor é só abrir uma empresa. Eu, por exemplo, eu aprendi a trabalhar muito jovem, muito novo, e eu, em determinado momento, resolvi empreender na esfera pública, na política. Isso não Uhum. significa que eu deixei de ser um empreendedor, É. né? Eu levanto muito a bandeira da inovação. Eu resolvi inovar na política, inovar na esfera pública. Então, eu acho que você pode empreender de forma social, você pode empreender na esfera pública, você pode empreender de qualquer forma. Então, ser um empreendedor é simplesmente sair da sua zona de conforto, né? Você que começou a É. empreender jovem, é você não Uhum. se conformar simplesmente com o status quo e É. romper com a sua zona de conforto. Para mim, ser empreendedor na prática é isso. Esse é o Certo. Thiago. Tá certo. Aí faltou dizer que você foi responsável de trazer a Campus para Brasília, né? Um feito importantíssimo da época que você passou pelo governo, né? E foi, Foi assim, um exemplo de empreendedorismo na prática. e foi um projeto, Floriano, que pouca gente sabe o quão difícil foi, cara. Eu Foi muito imagino. difícil. Foi Uhum. muito difícil porque era um governo que, sem fazer nenhuma defesa, assim, eu acho que ser governador hoje, em qualquer estado do Brasil, é um ato de resiliência. As pessoas, Uhum. algumas pessoas almejam ser governador porque querem muito poder. Cara, ser governador hoje é um desafio gigantesco. E quando o Hollenberg assumiu, ele assumiu um pepino enorme, assim como o Ibanez também assumiu um pepino enorme, porque ser governador Uhum. hoje no nosso país é muito difícil. É. As máquinas públicas, elas estão todas quebradas. Você tem que ficar equilibrando conta o tempo todo. Você é contador, você sabe disso, tá? Uhum.
E, enfim, para falar da campus, o projeto era maravilhoso. Eu levei o governador da época para São Paulo para ver. Tinha tudo a ver com a nossa cidade, porque Brasília respira inovação, tá? E se for Uhum. para falar disso, cara, Brasília nasceu de uma forma inovadora. Brasília é um projeto inovador em si. Uhum. Imagina, em 1957, Brasília começa a ser construída. Em 1956, ela começa a ser construída. Ela foi construída em 3 anos e meio, a partir do nada. Isso aqui era só poeira. Em É três verdade. anos e meio, uma cidade inteira foi construída a partir do nada, É com um uma... projeto extremamente inovador, certo? Hoje isso é uma coisa impensável, né? Se você for Não, pensar em criar uma cidade no meio do nada só para provar todas as normas burocráticas para permitir aquela instalação, vai 10 anos. imagina uma É. cidade com vias largas, uma cidade totalmente planejada, uma cidade que era para ter, sei lá, 200 mil habitantes, 100 mil habitantes, né? Hoje a É. gente tem 3 milhões de habitantes. Então, assim, Brasília é inovadora, é reconhecida como inovadora. E quando eu pensei em trazer a Campus Party para Brasília, foi pensando não em 2030, mas em 2040, em 2050, nas gerações que estão se preparando para o trabalho, né? Uhum. Daqui a Uhum. 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, é uma questão de cultura, de ambientação de cultura. E eu não via ninguém aqui em Brasília falando do que vai acontecer daqui a 10, 15, 20 anos. E se eu começasse a falar disso, eu ia ser taxado de louco. Então eu Uhum. tinha que trazer para Brasília autoridades nesse assunto para falar disso, de uma forma que assim, o Thiago falando disso é louco, mas o pessoal da Campus Party falando disso, eles falam disso no mundo todo. Pouca gente Uhum. sabe que a Campus Party nasceu na Espanha em 1999, que é um evento que Uhum. já percorreu 18 países no mundo. Então, Uhum. assim, e aí, cara, quando eu levei o governador da época para São Paulo para ver, ele ficou louco. Eu falei para ele que eu precisava de um lugar para fazer o evento. Nós Uhum. tínhamos um lugar, o Centro de Convenções, Ulisses Guimarães era do governo. O governo podia Uhum. ceder o lugar. Eu falei que eu precisava levar fibra ótica de internet de altíssima velocidade para o lugar, ou seja, se precisasse rasgar asfalto, rasgar vias para levar essa fibra ótica, e eu precisava que essas intervenções fossem feitas, isso foi permitido. E eu Uhum. precisava de 3 milhões de reais. E o governador Uhum. virou para mim e falou assim: você tem o local, você tem todas as intervenções, mas a gente não tem dinheiro. Se vira. Uhum. E eu falei: tô dentro. Eu Aham. vou arrumar o dinheiro. E eu fui arrumar o dinheiro. Eu fui bater na Uhum. porta de empresas, eu fui atrás de patrocínio, eu fui em ministério, eu fui atrás de deputado com emenda parlamentar e eu consegui o dinheiro. Então, assim, foi muito difícil, mas foi um legado plantado para a cidade. E eu Uhum. levei porrada por muito tempo. O Thiago trouxe um evento de videogame para a cidade. Não, não era um evento de videogame. Era um evento que em 3 dias tinha 250 palestras É, aqui na é, cidade. é algo Então, assim, grandioso. e foi uma sementinha, foi um legado plantado aqui na cidade, que tanto foi um legado importante que quando o Hollenberg foi derrotado e o Ibanez ganhou, o Ibanez olhou para esse projeto e falou assim: não, isso não é um projeto do governo Hollenberg, isso é importante para a cidade, isso fica. Então, assim, o Uhum. Hollenberg passou, o Thiago passou e a Uhum. Campos ficou. É. Então, cara, a gratificação de você fazer parte de um projeto, quando você planta uma semente e ela se torna uma árvore Uhum. frondosa e se pereniza, cara, isso não tem preço, porque É. você construiu um legado. É. E isso é muito legal. Isso é É. muito legal. Assim, eu tenho uma satisfação enorme. Às vezes me chamam para coisas da campus. Eu fui recentemente, para você ter ideia, por causa da campus, hoje o governo do Ibanez está construindo, se eu não me engano, 14 laboratórios de robótica livre, Nossa. totalmente gratuitos, junto com o Uhum. Instituto Campus Party, em Uhum. comunidades menos favorecidas, como Itapuã,
como Paranoá, como Uhum. Estrutural, como Sol Nascente, Uhum. onde meninos que estudam na escola pública vão ter acesso para aprender robótica. Só Que que isso bacana. começou com a sementinha que a gente plantou na Campus Party. Me Aham. chamaram para a inauguração. E eu estava Uhum. lá no meio da multidão e a galera falou: não, você tem que ir lá para cima do palco. Não, cara, eu não quero ir para cima do palco. Aham. Eu estava curtindo ficar lá no meio da multidão, porque para mim, cara, minha mão estava no meio daquela construção. Eu não precisava ficar com a cara na frente, sabe? Eu não precisava receber palmas. Eu Já estava botei minha, realizado, né? eu botei minha mão naquela construção e ela estava fluindo, entendeu? Então, assim, É. eu acho que quando você tem propósito, Uhum. você enxerga que o seu propósito ele é maior do que você. Você foi só uma ferramenta usada para que aquele Uhum. propósito fosse cumprido. A Campus, para mim, é isso, sabe? Entendi. Eu recebi o título de embaixador da Campus Party. Eu fiquei dois Uhum. anos com esse título e eu tava Uhum. doido para entregar ele, porque eu já tava achando um saco carregar isso nas costas, porque a Uhum. galera achava o máximo ser embaixador da Campus, mas, cara, o embaixador da Campus ele tem que ter uma energia enorme. Porque Uhum. quando eu cheguei como embaixador da Campus, quando eu recebi esse título, e para você ter ideia, caras que têm esse título no mundo são caras como tipo Steve Wozniak, que era sócio do Steve Uhum. Jobs na Apple. Caramba. Então, assim, Entendi. quando você chega e recebe esse título, é lindo, mas Uhum. carregar ele é pesado. Então, você chega É. cheio de gás. Depois de Uhum. um ano, a responsabilidade pesa. Então, é É. bom você passar isso para uma outra pessoa. Você não tem que ficar Uhum. carregando isso muito tempo. E aí, agora há pouco, eu assumi um cargo de novo no GDF e a regra para ser embaixador da Campus mudou. E aí, o Uhum. pessoal da Campus entrou em contato comigo e falou: Thiago, não pode mais ser embaixador da Campus quando você tem um cargo público, né, ligado a Uhum. governo. A Uhum. gente está pedindo que você renuncie. Eu dei graças a Deus. Eu falei: uau, ainda Aham. bem, eu não queria mais. Sabe, Aham. eu dei indicação de 3 pessoas maravilhosas de Brasília para serem embaixadores. Eu falei, cara, que bom, sabe? Deixem Uhum. as pessoas serem embaixadores por um ano. Uhum. Porque a pessoa por um ano ela tá cheia de gás, cara, e depois você tem que passar a bola. Você ficar É. muito tempo esquentando a cadeira é um Uhum. porre, entendeu? É. Então, assim, É. a Campus para mim, cara, é um legado lindo. Uhum. Eu plantei esse legado e passou. Uhum. Eu, Uhum. eu, eu quero voar para outros voos, eu quero fazer outros projetos, eu quero trazer outras coisas para Brasília, eu quero que a Campus fique. E Uhum. eu quero trazer para Brasília coisas, cara, que eu quero que me chamem de louco porque eu quero trazer, mas eu quero trazer. Eu quero tentar Uhum. trazer para Brasília coisas como o Web Summit, Uhum. entendeu? Quem sabe um dia a gente não consiga trazer uma edição esporádica de um evento como SXSW, que acontece nos Estados Unidos, sabe? Uhum. Mas a Uhum. gente tem que trazer para Brasília coisas de vanguarda, não Uhum. coisas atrasadas, mas coisas que falem do futuro, coisas que nos tragam prosperidade, que falem do discurso do futuro. Como é que a gente tem que se preparar para o futuro? Como é que o seu Uhum. ramo, que é a contabilidade, tem que se preparar para o futuro? É. Verdade. Entendeu? Então, Uhum. assim, eu sou provocativo. Eu não quero ser polêmico, mas eu sou provocativo, porque se a gente ficar na zona de conforto, uma hora a gente vai ser atropelado. É. Verdade. É E, verdade. e eu não gostaria de ver, eu imagino que você seja brasiliense assim como eu sou Aham. muito apaixonado por essa cidade. Eu não É. gostaria de ver a nossa cidade ficando para trás. É. É verdade. Brasília não pode ser só a cidade da arquitetura de Oscar Niemeyer, que isso realmente é uma marca, Uhum. patrimônio histórico, cultural da humanidade, da Unesco, né? A gente foi considerado, se eu não me engano, 3 anos atrás, ou 2 anos atrás, acho que três, cidade capital do design, Uhum. entendeu? Então, assim, mas a gente vai ficar só nisso. É. Verdade. Não dá, né? Porque eu te pergunto como contador, e eu fiquei sabendo que você atende algo entre 150 e 200 empresas.
O território geográfico do DF é restrito e bem restrito, né? Uhum. É o quadradinho, né? É um quadradinho. Até onde a gente É, sabe, bom, nenhum estado vai oscilar em termos de tamanho geográfico, né? O Rio Grande é, do Sul tem um tamanho, São Paulo tem um tamanho, e o DF, que é uma cidade-estado, tem um tamanho bem pequeno, é. ok? A Uhum. gente tem que explorar as possibilidades, as nossas possibilidades dentro desse tamanho geográfico que a gente tem. Uhum. A gente tem vocação para indústria pesada? Não, a gente não tem. Uhum. Por quê? A gente tem uma limitação, um dos fatores a gente tem uma limitação ambiental. A gente está no berço hidrográfico brasileiro. A gente tem uma limitação por conta do nosso lençol freático, porque a gente está no berço de muitas nascentes. Então, como é que você vai trazer para cá a indústria de metais pesados? Você não pode. Uhum. Como é que você vai trazer aqui para cá plantas de indústria automobilística que podem empregar, às vezes, 10, 15, 20 mil pessoas? É complicado. É, é, Ok? é. Então é o seguinte, a gente vai ficar até quando dependendo do serviço público na nossa Pois cidade? é. Porque uma das grandes matrizes econômicas, eu não sou um dos entusiastas disso, mas é um fato, uma das grandes Uhum. matrizes econômicas da nossa cidade gira em torno do serviço público. Uhum. Porque pessoas fizeram concurso para serem servidores públicos. Elas Uhum. ganham seus salários e seus rendimentos de serviço público. E é com aquele Uhum. dinheiro que elas gastam no supermercado, no posto de gasolina, que é o ramo principal da minha família, no seu Uhum. escritório de contabilidade. E assim a Uhum. economia gira, ok? É. Aham. Tá bom. É, Além disso, esse tipo de matriz econômica ainda puxa o principal pilar empregador da nossa cidade, que é o pilar de serviços. Uhum. Fui secretário de trabalho aqui do DF e quando eu fui, eu tive uma informação que muito me assustou, que eu não sabia, que 77% na época, esse número oscila um pouco para mais ou para menos, mas 77% dos postos de trabalho no Distrito Federal eram na área de serviço. Boa Uhum. parte desses postos de trabalho, eles são direcionados para prestarem serviços para o governo. Uhum. A única questão é que o governo tende, ano após ano, daqui para frente, a diminuir de tamanho, Uhum. ok? Uhum. Porque a Aham. máquina pública não é sustentável no tamanho que é. E aí, ou seja, né, as pessoas têm que se tornar cada vez mais empreendedoras para sair fora desse ciclo, né, que leva elas para o desemprego, para que leva elas para um caminho de que, como o governo vai encolhendo, se a pessoa não sair, como você falou antes, da zona de conforto, como é que vai ficar, né? E aproveitando, ó, nós tivemos uma pergunta aí de uma pessoa que está nos assistindo, o que o empreendedor deve fazer nessa época de pandemia? O que você acha, Thiago? Nessa época de pandemia, como o empreendedor pode empreender, a pessoa que está nos assistindo, que tem uma lojinha, que tem uma empresa prestadora de serviço, como, e aí nós estamos passando por um momento de dificuldade geral de todos os sentidos, financeira, psicológica, enfim, de todos os sentidos, em todos os pontos de vista, como é que a pessoa pode sair da zona de conforto nesse momento e atuar de maneira assertiva em prol da melhoria do estado atual? Floriano, olha só, eu sou um cara muito sincero. Eu sou positivista, eu sou positivo, mas eu sou um cara muito sincero e eu não gosto de vender ilusão para as pessoas. Eu acho que esse momento, verdadeiramente, ele é um momento de você dar a respirada mais profunda que você pode dar para passar por esse momento, É, tá? É um momento de uhum, sobrevivência, ok? é. Para ser realista. Uhum, Eu sou positivo, esse momento vai passar, mas é um momento de dar uma respirada.
Eu vou te falar por quê. Muitas pessoas olham para mim e falam assim, ah, mas ele é grande empresário, a família dele é dona de postos de gasolina, etc e tal. Mas eu tenho uma mãe que é microempreendedora. A minha mãe tem Uhum. uma confeitaria Que pequena. bacana. Há Uhum. 20 anos, a minha mãe está nesse Uhum. ramo. Há 20 anos, 21 anos, desde 99. A minha mãe tem uma Legal. confeitaria no final das Açu. A minha mãe emprega 12 pessoas. Ela Uhum. está passando por momentos extremamente difíceis. Ela Como está com, nunca visto antes, né? como nunca visto antes, ela está com dificuldades extremas de manter o seu CNPJ vivo. E a gente está Uhum. tentando por todas as formas, eu imagino que muitos dos seus clientes estão passando por isso. Então, assim, eu gosto de colocar, de dar o testemunho vivo de quem uma parte da minha família, que é a parte do meu pai, é uma parte que é grande, né? Uhum. O meu pai emprega mais de uma centena de pessoas, né? A empresa do meu pai, se eu não me engano, tem alguma coisa perto de 150 funcionários, certo? Uhum. E Uhum. mesmo assim, a duras penas, o meu pai teve que fazer enxugamentos. Uhum. O meu pai é um cara muito família, muito familiar. Ele não gosta de mandar ninguém embora. Principalmente porque, assim, ele é um cara muito duro, então, com as questões de trabalho. Então, alguém para dar certo com ele é alguém que fica muitos anos. E alguém que fica Uhum. muitos anos cria vínculos. Então, Uhum. assim, vira alguém da família. Certo. Então, quando alguém vai dispensar, quando meu pai vai dispensar alguém, meu pai chora. Isso Entendi. aconteceu recentemente, sabe? Ele ficou muito triste. Eu estava afastado das empresas, ele me ligou e falou assim: eu vou ter que dispensar tais pessoas. E ele pensa que ele está dispensando X pais de família ou mães de Uhum. família, no momento que agora essas pessoas também não vão conseguir outro lugar para trabalhar. É. E em contrapartida, eu tenho uma mãe que tem uma confeitaria pequenininha, Uhum. que emprega 12 pessoas e que está passando por uma dificuldade enorme nesse momento. Então, Uhum. assim, esse é um momento que pegou muita gente de surpresa, né? Uhum. Uhum. Principalmente quem não estava antenado que o mundo está mudando e que inovações são muito importantes, que você tem que estar muito ligado no que está acontecendo no mundo, nas transformações digitais. Isso não é uma balela, isso é um fato, Uhum. né? E tinha muita gente que estava acomodada. Eu vivi isso dentro de casa. Tinha muita Uhum. gente que achava, não, isso lá em 2030 vai acontecer. Uhum. Teletrabalho, isso não tem a ver com o que aconteceu dentro da minha casa, mas teletrabalho, não, teletrabalho é uma coisa lá para frente. Entendeu? Uhum. Então, assim, Uhum. e de repente, agora vem uma porrada, É. sabe? Vem uma porrada em cima de todo mundo. Um dos segmentos que eu mais me solidarizo nesse momento é o segmento de bares e restaurantes. Eu tenho muitos É. amigos nessa área, eu estou muito preocupado com eles, muito, É. É. muito mesmo assim, porque é uma galera que emprega muito, sabe? Uhum. É uma galera que está do dia para a noite eles tiveram que se virar nessas questões de delivery. É. Existia um aplicativo que ficou com eles todos na mão, que foi o iFood, o Uber Eats, porque já tinha a Uhum. base de dados na mão e de repente, de uma hora para outra, esse segmento teve que se render É. aos aplicativos. Por quê? É. O aplicativo já estava vislumbrando o futuro, que essa galera achava que ia acontecer daqui a 5 ou 10 anos. Uhum. Uhum. Então, simplesmente, essa galera teve que dizer amém e falar É. assim, cara, me rendo a você. Pode ficar com a É. porcentagem que você quiser, porque sem você nesse momento agora, eu não empato as minhas contas simplesmente para sobreviver. Porque a palavra agora é sobreviver. Esse Uhum. ano, para falar bem a real, doa quem doer, eu não estou aqui para vender ilusão para ninguém. Esse ano ninguém vai ganhar dinheiro. Esse ano é Uhum. o ano de você simplesmente fechar suas contas e sobreviver. É. É o ano É. de exercitar a resiliência. Uhum. Eu estou vendo muitos amigos fecharem as portas. Eu estou vendo amigos felizes por conseguirem. Eu tenho, por exemplo, Eu tenho um grupo de amigos que eles têm 3 CNPJs, são 3 negócios diferentes, ok? Uhum. Um no ramo de consultoria, um no ramo de alimentação e um no ramo de turismo. Eles Uhum. estão fechando.
turismo e alimentação e vão ficar com a consultoria. Eles estão mega felizes que eles estão com dinheiro para pagar todos os funcionários do turismo e da alimentação e vão conseguir manter a consultoria aberta. Uhum. Então, assim, e é triste isso. Isso não é para se comemorar. Mas é o momento de você conseguir respirar e, por mais doloroso que seja, de você buscar como você pode inovar. Uhum. Como é que E o você que que pode a gente, isso que eu ia te perguntar, e o que que a gente pode chamar de inovação, principalmente nesse meio dos micro e dos pequenos empresários aqui de Brasília, do público que está nos assistindo, dos clientes da Marca Contabilidade, que tem lá uma lojinha, que tem uma empresa de prestação de serviço. A gente tem inovação assim muito na cabeça que inovação seria ligada à tecnologia, que para inovar eu tenho que comprar um computador top, um sistema top, pagar uma mensalidade cara. É isso. O que será que é inovação? Olha, eu não falo de inovação como um conceito técnico, como um conceito assim desses que a gente lê em livros. Eu falo de inovação sobre o que eu vivo na prática, sobre o que eu estudo. E Uhum. eu acho um erro crasso as pessoas pensarem em inovação como tecnologia. Inovação e tecnologia são coisas distintas. Uma coisa é Uhum. uma coisa, outra coisa é outra coisa. Às vezes elas andam de mãos juntas, mas nem sempre. Você não precisa de tecnologia para inovar. Inovar é romper com o status quo. Quem não Uhum. sabe o que é status quo, vai no Google e bota o que é status quo. K-U-O. Aliás, Q-U-O, desculpa. Uhum. Cara, saia da sua zona de conforto. Pense fora da caixinha. Veja como é que você pode fazer diferente. Isso é inovação. Uhum. Principalmente a galera jovem, a juventude, quando eu converso com eles, eles pensam em inovação só como criar um aplicativo. E Uhum. isso é uma grande bobagem, porque você tem como inovar de formas tão diferentes. Eu vou te dar um exemplo, Floriano, que para mim, assim, ele é o exemplo mais bonito que eu conheci nos últimos, acho que no último ano, tá? Uhum. Eu vou te falar sobre o exemplo mais legal de inovação que eu conheci que não tem nada a ver com tecnologia. Agora me fugiu o nome, nossa, me deu um branco enorme. Sobre, se você puder me ajudar, ou se alguém Uhum. puder me ajudar aqui nos comentários, sobre aquele cara do vídeo da água. Eu assisti uma palestra dele, você já viu? Não estou lembrado, não. Vê aí, Daniel, procura aí. Então Daniel tá aí tem nos assistindo, ele bota aí nos comentários. gente, nossa, é porque minha esposa tá ali no quarto ao lado. Ela viu essa Uhum. palestra comigo. Uhum. Uhum. Pega a visão. Alguém falou aqui, pega a visão Ah, da Josiane. como é que é o nome do homem? Eu esqueci, tô com o nome dele na Vai, cabeça. Josiane, fala pra gente como é que é o nome do homem. Eu falei para ela essa semana, Josiane, é Hum, o... só me fala o nome dele. Então tá, Uhum. eu esqueci o nome dele. Mas eu fui numa palestra dele. Aham, aquele cara é top demais mesmo. Eu sei quem é. Não estava associando o fato à pessoa. O Rick, a minha esposa falou aqui, ó. Rick Chester. Rick Rick Chester. Chester. Isso. Exatamente, Rick Chester. É. Queria mandar um salve aqui pro Henrique Kotnik, que é o editor do meu programa lá no Jornal de Brasília, que é um cara fera. E o Rick, Uhum. vou te falar. Cara, quem não assistiu uma palestra do Rick, se você quer falar de empreendedorismo, para mim, o cara que é o maior exemplo de empreendedorismo e resiliência nesse país é esse cara, Uhum. tá? O Rick, na palestra que eu fui,
ele falou que ele nasceu, né, numa família muito humilde, muito pobre, e que eu vou te contar resumidamente o que eu lembro, tá? Eu Tá. vou dar um testemunho aqui meu sobre o que eu ouvi dele. E que ele rompeu com a zona de conforto dele e com o status quo da vida dele, simplesmente porque ele queria comer carne todo dia. E comer carne na casa dele era um luxo, porque na família dele não havia condição de se comer carne todo dia, mas ele fez um compromisso consigo mesmo de que ele comeria carne todo dia. Uhum. E aí, cara, ele foi ser ambulante, né? Ele, como ele mesmo falou, ele desceu pro asfalto, né? Que é o nosso Uhum. termo carioca para dizer, desceu do É. morro, ele foi pro asfalto e foi ser vendedor. E aí, cara, ele resolveu ir vender água. E um dia ele estava vendendo água e como é que foi que ele falou? Ele começou a vender água e ele ia na Central do Brasil e com R$ 10, sei lá, ele pegou 10 ou R$ 20 emprestado, ele foi na Central do Brasil e ele comprou lá, ele pegou um isopor, ele comprou X águas e um saco de gelo. Aí ele Uhum. foi e vendeu cada água por tantos reais, sei lá, ele transformou aqueles R$ 20 em R$ 60. E Uhum. aí, cara, ele falou, bicho, pô, cara, eu peguei R$ 20 e transformei em, sei lá, 150%. E aí Aham. ele começou a fazer as contas. E aí, num determinado momento que ele estava vendendo aquela água, um certo grupo fez mau juízo dele, ou tentou humilhar ele, né? Fez uma Uhum. gracinha com ele e tal. E ele chegou em casa e gravou o vídeo. E Uhum. postou nas redes sociais dele. Em 1 minuto ele gravou. Ele falou: vou te ensinar a ser empreendedor, vou te ensinar o que é resiliência. Você Uhum. pega R$ 10, né? E é muito legal esse vídeo da água, né? Aham. Cara, aquilo é a didática do ser empreendedor, da É. resiliência do empreendedor. Você pega É. R$ 10 e aí você vai no Central do Brasil e você compra um saco de gelo, você compra um pacote de água e você vai e vende por tanto e você vai lucrar tantos por cento e aí no outro dia você faz isso, não, não. Cara, e no dia seguinte ele conta que quando ele acordou, ele tinha, sei lá, aquele vídeo tinha tido não sei quantas dezenas de milhares de visualizações. E o cara lá do Orlando City, da Flórida, tinha visto e tinha falado que estava vindo para o Brasil conversar com ele. Estava Caramba, saindo né? da Flórida para vir conversar com ele. É. E, e aí ele fala ele e aí é muito engraçado porque a gente está falando de inovação. E aí ele fala que ele vendia. É muito engraçado porque ele brinca que ele fala que para gente que não mora no Rio, Copacabana é toda aquela extensão de areia. Ele fala, meu amigo, Copacabana não é tudo aquilo. Copacabana é mais ou menos o que fica na frente do Copacabana Palace, porque tem o Leme e tem não sei o quê. E ele fala assim, ó, Aham. eu saía do Leme até a outra ponta e de Uhum. lá para cá, eu ia, de uma ponta a outra, eu ia conversando com as pessoas, eu ia brincando com as pessoas e eu dava o meu telefone para as pessoas. E às vezes eu estava lá na outra ponta e alguém lá do Leme me mandava um WhatsApp, falava assim, velho, você passou aqui 40 minutos atrás vendendo, prometendo aquela cervejinha gelada. E eu tô com vontade daquela cervejinha gelada. Ele falou assim, meu amigo, eu tava lá na outra ponta. Eu corria pro asfalto, pegava um busão, pegava um ônibus. Eu pegava um ônibus em 5 minutos, cara. Eu tava lá para entregar aquela cerveja gelada, porque o cara tinha me mandado um WhatsApp. Eu Caramba, né? virei o melhor vendedor daquela areia. O melhor Uhum. vendedor daquela areia. E eu comecei a ganhar tanto dinheiro, mas tanto dinheiro com esse isopor, que eu não sabia onde colocar. E aí eu Caramba. comecei a tentar abrir uma conta no banco para depositar esse dinheiro. E Uhum. nenhum banco me aceitava entrar de camiseta regata, bermuda, chinelo e isopor. Nenhum banco me Uhum. aceitou para eu abrir uma conta. Mal sabia eles quanto dinheiro eu tinha. Você E vê, né? aí, cara, foi muito emocionante quando ele falou na palestra que depois que o vídeo dele explodiu,
né? E hoje ele dá palestras, ganhando muito dinheiro. Naquele momento, ele tinha o prazer de dizer que ele era recebido pelo presidente do Santander, que era patrocinador oficial dele, Uhum. e que hoje qualquer dono de banco receberia ele. E que ele fazia questão, naquele momento, de dar palestra de regata, de bermuda, de chinelo, Uhum. e em toda a palestra dele ele leva o mesmo isopor que levou ele até ali. Caramba. E que se tudo desse errado, o celular deles continuava o mesmo, ele sabia onde Copacabana estava, ele ainda tinha o contato dos clientes dele, ele sabia como vender água, cerveja e as coisas como ambulante, e ele podia começar tudo de novo do zero. E ele reconstruiria tudo de novo. Então, assim, se esse cara, para mim, não é o maior exemplo de inovador, porque, assim, Uhum. um cara que vende água como ambulante na areia e aprende a usar um WhatsApp e tá lá na outra ponta da praia, mas ele corre para pegar um ônibus para te atender. É. Não tem mimimi. Não tem Uhum. mimimi. Ah, eu preciso de tecnologia. Bicho, se um cara que é ambulante vende água na areia, ele consegue Uhum. inovar, dando um WhatsApp para os clientes dele e sobe num ônibus para atender o cara em 5 minutos. Você precisa de um aplicativo para inovar por quê? É verdade. É Por quê? verdade. Então, assim, quando você me pergunta assim, o que que a galera nessa época pode fazer para inovar? Pesquisa. O seu negócio é um negócio pequeno, é um Uhum. negócio médio, porque eu imagino que a gente esteja falando, talvez, para o seu público, eu não imagino que a gente esteja falando para grandes empresas, enormes empresas, mas Uhum. de muitos estudos que eu leio, que são estudos a respeito de inovação, inovações tecnológicas, há muitas correntes que a gente só vai ter certeza se elas estavam corretas ou não daqui a 15 ou 20 anos. Mas É. muitas delas falam de arranjos produtivos locais, falam que há uma tendência de se valorizar mais o local, mais o Uhum. negócio que está próximo de você. A gente está vivendo um momento de pandemia, e eu tenho amigos que são ligados, por exemplo, à área de turismo. Cara, a galera tá com medo de botar o pé na rua para consumir. A É. galera Você acha que a galera vai entrar tão cedo num avião para viajar para um lugar daqui a 9.000 quilômetros para ficar 13 horas num voo? Vai nada. Vai Então muito, demorar a pessoa ter coragem. então, muito provavelmente, as pessoas vão valorizar mais viajar dentro do país, Uhum. viajar para conhecer as localidades próximas. É. Talvez a pessoa que não olhava para o seu negócio, que é um negócio de bairro, vai começar a olhar mais. Então, por que de repente não inovar para atingir o seu público de bairro? Como é que você pode Exatamente. fazer isso? Ah, eu quero fazer isso através de um aplicativo. Eu vou fazer isso através de um, sei lá, de panfletagem. Eu acho muito arcaico, mas eu acho que cada um tem que achar uma forma, porque os negócios são dinâmicos. O que Uhum. funciona em Sobradinho talvez não funcione em Ceilândia. Mas, por exemplo, isso é uma convicção pessoal que eu tenho, que eu acho que as dinâmicas locais vão começar a ser mais valorizadas. Uhum. Então, Uhum. talvez eu comece a dar mais valor na padaria ou na mercearia que fica próxima de mim, com essa história da pandemia, que não vai ser uma coisa que vai se dissipar muito rápido, porque eu acho que as Uhum. pessoas só terão segurança mesmo quando tiver uma vacina, quando tiver um remédio. E isso pode levar um tempo, eu espero que não, mas pode. Uhum. E aí vai ser a É. época que as pessoas vão falar assim: agora eu já posso ir para o shopping, agora eu estou 100% imunizado, agora, né? E aí, cara, talvez as pessoas nesse período seja a sua oportunidade de fidelizar aquele cliente que está perto de você. E aproveitar muitas vezes a mudança de hábitos, né? Porque durante esse período, e é um período que, como você disse, vai demorar um pouco, e quanto mais demora, mais os hábitos se modificam e mais o empreendedor pode usar aí uma inovação para aproveitar essas mudanças de hábito
como, por exemplo, essa série de lives que as pessoas estão fazendo agora, que antes quem é que assistia live à noite? Isso começou agora, né? Não, uma coisa é fato, Floriano. Mudanças culturais estão acontecendo. Uhum, Algumas vieram para ficar, outras serão temporárias e passageiras. Mas eu acho que muitas delas vieram para ficar. né? Se elas não tivessem vindo para ficar, o Facebook e o Google não tinham anunciado que 80% da força de trabalho deles vai ser de teletrabalho até o final de 2021. A gente ainda está em Uhum, 2020, ok? uhum, aham, Acho que Facebook e Google são empresas que a gente tem que respeitar. né? Então, assim, quando a gente fala das questões de teletrabalho, quando a gente fala, eu vi uma pessoa aqui comentando sobre a Lígia aqui, ó. A Lígia trabalha Uhum, com meu pai, sei lá, acho que desde que eu era criança, a Lígia está assistindo aqui. A Lígia foi uma uhum, pessoa que me ensinou muito. Eu era funcionário da Lígia. A Lígia é tesoureira lá das empresas do meu pai. aham, Sobre valorizar os pequenos empresários. Isso é uma mudança cultural. né? Eu acho que está rolando paulatinamente, pouco a pouco, um movimento de empatia, sabe? De valorizar um pouquinho mais o que está perto de você, o que está próximo de você, porque o que está perto de você é o que te acode, Uhum, entendeu? verdade? É, Então, assim, é o lojista ali pertinho de você, que te conhece, com quem você pode é, fazer uma amizade, né? que vai te tratar pelo nome, Uhum, que vai conhecer os seus hábitos, né? né? O hortifruti granjeiro perto de você vai saber que você gosta da melancia, que tá boa, Uhum, né? Ou da né? cenoura. Então, de Né? repente, ele vai separar para você, vai saber o dia que você costuma ir. E, cara, esses arranjos, eles vão acontecer naturalmente. Agora, cabe ao empreendedor ter uma visão esperta, viva, se ligar para isso. Uhum, Inovação não tem só a ver com tecnologia. As pessoas têm que se desprender disso. Elas uhum. têm que se desprender disso. Para com isso, cara. Que, mano, é inovação? É tecnologia. Se Saia da você zona for, de conforto e faça alguma coisa diferente, né? cara, se você for ficar nessa, você vai querer sempre ser um Facebook. Você sempre vai Né? querer ser, se eu não for um Mark Zuckerberg da vida, sabe? Pô, o cara E, deu um tiro, e tá sabe na o que, que eu vida. noto, Thiago? Muitas vezes, eu noto muitas pessoas, às vezes até a gente mesmo se pega em algumas situações desse tipo, querendo fazer algo diferente, mas sempre começando do jeito mais difícil. Eu quero fazer uma força de vendas para não sei o quê. Aí eu quero primeiro contratar um puta de um sistema para não sei o quê. Sendo que às vezes uma planilha de Excel resolve o seu problema. Você tem que começar a fazer, né? Sim, um start é muito importante. É, Bom, você me remeteu a uma frase que muitas vezes ela é importante para mim. É, não é uma máxima na minha vida, mas às vezes eu uhum, tenho que dar uma freada na minha vida e lembrar dela. uhum, Muitas vezes para mim menos é mais, uhum, tá? verdade. Quando eu entrei no governo, que era uma esfera completamente nova para mim, eu cheguei cheio de gás e eu queria abraçar o mundo. Uhum, E quando eu vi, eu estava completamente perdido. uhum, E aí eu dei uma freada e aí eu comecei devagarzinho. A minha primeira pauta, quando eu entrei no governo em 2015, foi tratar da legalização dos food trucks, que era uma pauta que parecia bobinha, mas na época a gente tinha 50 food trucks em Brasília, meses depois a gente tinha 100, um ano depois a uhum, gente tinha 200. Foi uma febre, mas assim, era uma galera que empregava pra caramba na época, né? uhum, Gerava um monte de postos de trabalho, girava muita coisa na economia. Logo em seguida veio a legalização do Uber, dos aplicativos de uhum, transporte, que era um pipinaço que ninguém queria uhum, mexer. E aí eu resolvi abraçar essa causa porque eu acreditava nisso. E aí, quando o filho nasce feio, ninguém quer ser pai, mas quando nasce bonito, tem pai em toda esquina.
É. Ninguém queria abraçar essa causa. Quando o negócio cresceu, todo mundo queria, mas aí já estava na minha mão. E eu acabei virando o pai da legalização dos aplicativos de transporte. E, e aí, assim, eu comecei a entender, cara, que não adiantava eu querer abraçar o mundo. Adiantava, era melhor eu fazer uma coisa de cada vez e fazer as entregas, fazer bem feito, né? Assim aconteceu, aconteceram os food trucks, o Uber, a Campus, a Uhum. sede do Parque Tecnológico de Brasília, porque eu não ia resolver todos os problemas do mundo. Então, assim, às vezes menos é mais. É como você disse, às vezes as pessoas tendem a começar o processo de cima para baixo, elas querem ir pelo mais difícil. E às É. vezes você só precisa dar um pontapé inicial. Hum, Começa, é. começa, cara. É. Sabe? Sai da sua zona de conforto. Aquilo vai te provocar. Uhum. Se você começar a dar o primeiro passo, é o início para correr 10 quilômetros. Então, assim, é, tudo tem que ter um início. Uhum. Para quem está nos assistindo, eu recomendo, eu poderia dar pelo menos 10 exemplos aqui, mas eu vou dar um. Uhum. Para quem nunca viu ou nunca assistiu, pesquisem sobre a história da Netflix. Muita gente não sabe. É uma coisa que nessa época de pandemia, que está todo mundo trancado em casa, eu tenho certeza que está todo mundo consumindo um monte de Netflix. Aham. Mas pesquisem a história da Netflix, de como ela Uhum. aconteceu. Eu vou dar só uma pequena pinceladinha, assim, só para provocar as pessoas. O Uhum. cara que inventou a Netflix, ele teve um insight de criar a Netflix porque ele ficou puto, essa é a palavra, Uhum. porque ele alugava filmes na Blockbuster e ele esqueceu de rebobinar uma fita. E quando ele devolveu, cobraram US$ 15 de multa dele. Nós que Caramba. somos um pouquinho mais antigos, a gente lembra que se você não rebobinasse a fita, te É. cobrava uma multa. Isso. E aí ele ficou tão indignado com isso que ele falou assim, cara, isso não pode acontecer mais. Uhum. E ele teve a ideia da Netflix. A Netflix, no início, ela era um site. Ela não era o que ela é Uhum. hoje. Ela era um Uhum. site onde você abria, isso nos Estados Unidos. Uhum. Você abria o site, você tinha lá milhares de filmes que você podia escolher, você escolhia um, e aí era debitado no seu cartão de crédito. Isso foi uma coisa muito nova na época, isso é muito normal hoje pra gente, né? Débito É. automático em cartão de crédito, mas na época foi uma coisa bastante inovadora. Uhum. Aí você escolhia o filme, debitava no seu cartão de crédito, e o filme chegava para você através dos correios, lá nos Estados Unidos, na sua Uhum. casa, na caixa de correio. O filme chegava, você podia ficar com o filme o tempo que você quisesse. Uhum. 1 mês, 2 meses, 6 meses. O dia que você enjoasse de ver o filme, você só enfiava na caixa de correio, você não precisava botar selo nem nada. Você enfiava, os correios Uhum. devolviam para a Netflix o DVD, Uhum. ok? Certo. Isso nasceu em 99. Caramba. Em 2005, a Netflix ofereceu 90% das ações, a empresa ia muito mal. Eles ofereceram 90% das ações, eu vi que a Josiane aqui falou, eles Uhum. ofereceram 90% das ações para a Blockbuster. Uhum. Sabe o que a Blockbuster fez? Hum. Cagou na cabeça deles. Foi, né? Falou, não existe a menor chance desse Uhum. modelo de você dar certo. Uhum. Eles saíram de lá com a certeza de que a empresa deles nunca ia prosperar. Em Uhum. 2007, eles inventaram, pelos avanços da tecnologia, eles iniciaram o modelo de streaming Uhum. de TV, que é o que a gente consome hoje dentro de casa. E que na época ainda era meio doidura porque nem tinha essa qualidade toda de internet para se assistir vídeo via internet, né? A última vez que eu vi, e eu acho que foi ano passado ainda, não é uma coisa que eu acompanho o tempo todo, mas a última vez que eu vi uma avaliação de mercado da Netflix, estava em alguma coisa perto de 137 bilhões de dólares. Pois é, para você ver, né? Um negócio que saiu do zero em poucos anos para um valor desse, né?
E começou como lá atrás? Pois é. Um site de aluguel de DVD. Vamos falar de inovação tecnológica? O que a Netflix tinha de inovação tecnológica quando ela foi inventada? Nada. Sabe por quê? Uhum, Não foram eles que inventaram o site. www não foi uma invenção deles. uhum, Ok? uhum, Eu também acho que não foi eles que inventaram os correios. uhum. Ok? Eles Certo. usavam o site, a plataforma, o website, e usavam os correios. Uhum, Qual é a inovação que tem nisso? A inovação deles foi criar um site onde você alugava DVDs e, em vez de você sair do conforto da sua casa para ir pegar os DVD, ter que ficar com ele 2 dias e depois sair do conforto da sua casa para ir devolver, você esperava o DVD chegar na sua caixa de correio, ficava com ele o tempo que você quisesse e devolvia depois na caixa de correio. uhum, Customização. Isso se chama customização, que para uhum. mim é o futuro de qualquer serviço ou varejo. É Não é customização, diferenciação, aí já é a obrigação, né? personalização, customização. Todo mundo gosta de ser tratado como rei ou rainha, Uhum, ok? uhum, Todo dono de negócio, coloque isso na sua cabeça. O seu cliente ama ser tratado como rei ou rainha. uhum. O que a Netflix propôs em 99, ela só faz hoje te entregando a mesma coisa com você deitado no sofá. É, verdade. A Blockbuster tinha 9.000 lojas no mundo. Quantas É. ela tem hoje? Que eu conheço zero, acho que faliu, né? Fechou Uma. completamente. Tem um Uma. ainda? Para os entusiastas. Tem uma É, loja nos Estados Unidos. É para os amantes. cara, né? Entendeu? Então, Ficou um assim, museu, né? Só para ir lá conhecer como era, né? virou um museu. Então, É, assim, cara, toda corrida de 10 quilômetros começa com uma primeira passada. A Netflix né? nunca sonhava que ia chegar onde chegou. O Mark Zuckerberg criou o Facebook porque levou um fora. Tá tudo na Uhum, história. Quem tiver preguiça né? de ler, eu amo ler. Quem tiver preguiça É, de ler, eu recomendo. Veja um filme. Eu acho maravilhoso. A Rede Social. uhum, Aquele filme é uma obra de arte, de fato. A rede social, o início do Facebook tem um brasileiro no meio da história dele, que é o Eduardo Saverin. Então, uhum, assim, e de fato, o Mark Zuckerberg, ele criou o Facebook porque ele não conseguia chegar em garotas. uhum, uhum, Ele não queria né? ser um bilionário. Né? Então, assim, Verdade, todo, toda corrida de 10 quilômetros começa com um passo. né? Tiago, e assim, estou preocupado com o tempo aqui, daqui alguns minutos o Instagram derruba a gente, que a gente já Eu também completa já uma também hora. preciso terminar. E só uma última pergunta. Você falou, por exemplo, do exemplo de empresas grandes e empresas menores. Umas empresas menores estão com mais dificuldade, as grandes estão com dificuldade também, mas nem tanto e tal. A que você atribui empresas, talvez do mesmo tamanho? É claro que tem as peculiaridades dos ramos, né? Mas do ponto de vista, equiparando as empresas no mesmo patamar de tamanho de ramos, a que você, o que você acha, por que você acha, aliás, que uma empresa, nessa época de pandemia, está passando mais dificuldades do que outra empresa? O que diferencia uma empresa da outra num momento de crise desse que a gente está vivendo? Para mim é muito simples, Floriano. É quem já estava antenado nas mudanças do mundo e quem ficou adormecido. Uhum, Eu nem vou florear muito a respeito dessa resposta. aham, Quem já vinha estudando ou se antenando, ou pelo menos ligado nas tendências, teve as teve esse momento muito difícil, um pouco atenuado. Esse momento não ixi, está sendo já fácil. vamos cair. Apareceu aqui para mim, 20 segundos. Esse momento não está sendo fácil para ninguém. Mas Aham, a galera tem que ficar ligada. E quem estava é, ligado está é, sofrendo um pouco menos. é.
Isso aí, Beleza? Thiago. Muito obrigado, viu? Valeu mesmo. Tamo junto. Tá? Obrigado. Gente, boa noite. Até quarta, às 21h30, semana que vem. Obrigado Thiago, pela valeu mesmo.